Então, bom dia. Vamos iniciando então o Pai Caxias Day. Tá muito estranho falar assim. Tá? Bom, a palestra de hoje é iniciando com Python. Então, eu trouxe alguns exemplos e algumas dicas para quem está iniciando a programação com a linguagem. Meu nome é Eliane Maciel, eu sou estudante de Ciência da Computação na UFRGS, sou programadora na Venda Bem Informática, organizo o PyLadies Caxias do Sul e o Django Gears. Sou membro do diretório acadêmico também. O PyLadies, para quem não conhece, ele é um grupo internacional com foco em incentivar e motivar mulheres a entrar na área tecnológica. Então, ele foi trazido para o Brasil por esse motivo. E o PyLadies Caxias do Sul também tem esse objetivo, né? Instigar e unir as gurias na tecnologia. Então, a gente organiza eventos, oficinas. Depois eu vou falar mais sobre isso. Então, vamos começar como o que é o Python, né? Ou algumas informações sobre o Python. Python é uma linguagem de programação, como todo mundo já sabe, tem código aberto, ela é de alto nível, interpretada, e ela é fácil, ela permite a gente focar no problema, porque a sintaxe dela é bem simples, bem limpa. Então, a gente não tem muita dificuldade no programar para a gente fazer os nossos algoritmos, nossos programas. Então, a gente consegue fazer isso com maior facilidade. Nós temos alta produtividade, a comunidade é livre, forte, diversificada, alegre e acolhedora. Ela é orientada a objetos, onde tudo é um objeto. Algumas frases que o pessoal fala sobre Python, eu selecionei algumas de umas fontes de pesquisas de outras apresentações. Então, simples é melhor do que complexo. Python tem sido importante para o Google desde o início, né? Então, eles usam lá no Google, ou usavam, ou usam em alguma parte dos projetos deles. E ele permite focar nos conceitos, né, em vez de a gente ter problemas ou ser barrado pela linguagem de programação. Quem usa Python? Aqui eu trouxe só alguns exemplos, bem poucos, mas algumas pessoas que usam. Então, a Globo.com, Google, Pixar, Firefox, YouTube, Spotify. Aqui em Caxias também tem a UFRGS, a Venda Bem Informática, DevGrid, Cosmos, Cosmo, tá, e outras. Então, começando a falar um pouco sobre a linguagem. Então, as variáveis, elas têm tipagem dinâmica e forte. O que significa? Significa que quando ela é diferente das outras linguagens, que tu define uma variável, por exemplo, que a variável n é um inteiro. Em Python, tu não precisa fazer essa declaração, tu pode só atribuir um valor a uma variável. E isso é dinâmico. Uma variável inteira, ela pode virar uma variável string ou outro tipo, porque ela é dinâmica. Mas ela é forte também. Por exemplo, a gente não consegue somar um inteiro com uma string, por isso que a gente diz que ela é uma variável forte. Ao contrário de JavaScript, por exemplo, JavaScript a gente consegue, se a gente somar um inteiro com uma string, a gente vai ter o inteiro e a string junto. Em Python isso dá um erro. A gente não pode começar com número, as variáveis podem ter letras, podem ter algarismos e underline. E não podemos usar as palavras naturais, né, que são def, if, while, for, etc.
Aqui uma comparação, então, uma comparação entre 3 linguagens, né? Fazem a mesma coisa. Então, eles imprimem uma mensagem, esperam um retorno do teclado e printam uma mensagem com o nome e com uma mensagem com o nome que veio do teclado, que pegou do teclado. Então, em C, como ficaria em C, na linguagem de programação Java, e em Python. A gente pode perceber que Python a gente escreveu bem menos linhas de código e a gente teve o mesmo resultado. Essa imagem eu peguei da fonte do Python Help, então depois vocês podem também acessar essa fonte, ele explica melhor essas diferenças. Bom, aqui a gente tem então a declaração de variáveis. Como é que faz o... aqui. Tá. Então, aqui a declaração de um número igual a 2, e aqui o número com tipo float. Aqui uma declaração de uma string, que pode ser com aspas simples, duplas ou até triplas. E lógicos, né? Boolean, true ou false. Aqui alguns operadores, então, operadores matemáticos. Então, a gente consegue adição, subtração, divisão, multiplicação, potenciação, resto da divisão. Operadores lógicos, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, igual, diferente, negação, né? Not, and e or. Então, o Python possui um interpretador interativo, então onde a gente pode fazer nossos testes. Então, quando tem essas coisinhas aqui, significa que foi feito no interpretador. Então, se a gente colocar aqui 1 maior que 2, ele vai retornar se isso é verdadeiro ou falso. Então, as strings, a gente pode usar aspas simples, aspas duplas ou triplas. É muito bom de trabalhar com strings em Python, porque ele possui várias funções que nos facilitam fazer várias coisas. Então, aqui uma declaração de uma string, PyLadies, com o nome PyLadies Caxias do Sul. Ele tem a função upper, que daí ele transforma toda a string em maiúsculo. Tem a função lower, que transforma em minúsculo. Capitalize, daí ele pega a primeira letra e coloca em maiúsculo. Title, daí ele pega cada primeira letra de palavra e coloca em maiúsculo. E swap case, que ele inverte todas as letras. Daí, se a letra estava minúscula, ela fica maiúscula e assim sucessivo. Também tem outras funções que também são importantes para a gente, como começa com P. Daí a gente pode, esse é um teste, é uma função que vai te retornar true ou false. Então, tu pode testar se a tua variável ou a tua string começa com uma determinada letra e ele vai te retornar se sim ou se não. Também a gente consegue, nas strings, acessar pela posição. Então, como se fosse um vetor. Então, a gente consegue acessar a posição 0, a posição... Aí, aqui no segundo exemplo, a gente pegou do início até
2 pontos aqui até a posição 2. Então, ele pegou só o P e o Y. Ele começa com 0. Então, 0, 1. E aí, ele foi até aqui. Né? E o negativo, que daí ele começa do outro lado. E daí, assim, a gente pode fazer várias coisas. Então, a gente pode começar da posição 2 a 5, da 3 a 6, enfim. Elas são imutáveis, então significa que a gente não pode mudar elas, né? Então, se a gente tem um texto alô mundo, eu não posso atribuir para a primeira posição o A um outro caractere. Ele vai me dar um erro. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai alterar essa string? Às vezes a gente precisa alterar ela. Então, uma forma, a gente vai ter que fazer uma nova string, mas essa nova string vai ser o arroba, mais, que daí é a concatenação de strings, com mais, o texto a partir da posição 1. Também a gente pode usar a função replace. Então, aqui a gente tem o nome Pailê de cidade, e aí a gente quis trocar o cidade por Caxias do Sul. Aí a gente fica com Pailê de Caxias do Sul. Então, a função, primeiro o que a gente quer mudar na string e o que vai mudar. Então, nessa primeira parte eu vou falar das estruturas, né? Então, o Python tem listas, as listas são sempre dinâmicas, né? Então, exemplo, que eu defini uma lista com gato, 9, true. A lista, ela não precisa ser um tipo só, então não precisa ser só inteiros, só string, só boolean, ela pode ser qualquer coisa. Ou pode ter outras listas dentro, pode ter um monte de coisa. Então, ali tem um exemplo que tem 3 tipos diferentes dentro de uma lista. E aí a gente acessa também pela posição. Posso acessar o exemplo na posição 0, tem o gato. O exemplo 2, eu tenho também o gato, 9, true. E tenho mais uma lista. E dentro dessa lista, eu tenho 2 strings, azul e verde. Se eu printar a posição 3, 0, 1, 2, 3, essa posição é a lista. Como as listas são dinâmicas, então ela já tem a função de append, para tu inserir novos elementos na lista. Então, eu posso adicionar na minha lista a palavra cachorro. E posso remover da minha lista o gato. A gente sempre coloca o que a gente quer remover ou o que a gente quer adicionar. Outra estrutura que a gente tem no Python, que é diferente das outras linguagens, um pouco diferente, é os dicionários. Então, os dicionários, em princípio, eles relacionam uma chave com um valor. Isso é muito útil e a gente usa bastante na programação. Então, a gente define o dicionário e depois de definir ele, a gente pode só colocar aqui na posição A do meu dicionário, vou receber a string Aline. E na posição B do meu dicionário, eu vou receber a string Beatriz. Eu não preciso definir aqui no meu dicionário que ele tem uma posição que é o A ou que é o B. Na hora que eu faço essa declaração, se ele já tem essa chave, ele vai alterar, e se ele não tem, ele vai incluir. Então, aqui é o exemplo de como ficou o meu dicionário. Então, aqui eu tenho a chave do dicionário A e a Aline, o B e Beatriz. E se eu tentar acessar o A, aqui nesse caso eu estou só tentando acessar na posição
do meu dicionário a chave AA. Aí ele vai me retornar um erro, porque ele não tem essa chave no meu dicionário. Então, uma solução para não dar este erro, a gente pode usar a função get. Daí se ele não encontrar, ele não me retorna nada e não vai dar erro também. Isso é importante na hora que a gente está fazendo um código, né? Se a gente indexa uma coisa e ele não tem, aí ele vai dar erro no código. Aqui a gente vai falar um pouco dos condicionais, if e else. Então, uma coisa importante para a gente lembrar sempre no Python é a indentação e 2 pontos. Para tudo, né? A indentação sempre e os 2 pontos. No caso do if e else. Então, aqui ele está lendo um valor, recebendo um valor do teclado, transformando ele para inteiro, né? Aí, se o P for maior que o S, ele vai printar uma mensagem. Ele faz uma formatação na string, né, com percent e a variável. E aí, esse exemplo é que a gente pode ter, quando a gente tem vários if, else, if, else, if, else, esqueci o termo, mas aninhados, a gente pode usar o elif, né, que daí seria o else if. Esse exemplo foi um código que eu fiz lá no HackerRank, e daí eu só colei ele aqui, talvez tenha que otimizar, não sei. Eu só fiz lá rapidinho e coloquei aqui. Mas passou lá, então funciona. Laços de repetição. Uma coisa que eu não falei lá quando a gente estava falando de estruturas também, além do dicionário, lista, strings, a gente também tem o que a gente chama de tuplas, que elas são uma declaração diferente, mas elas são imutáveis. Eu não trouxe porque geralmente eu não uso quase e eu não vejo muita utilidade. Mas também existe esse outro tipo. Os laços de repetição. O mais comum a gente usar em Python é o for, mas também tem a possibilidade de a gente usar o while. Ele também usa o while enquanto alguma coisa. Mas o for é muito legal. A gente geralmente usa com o iterador in. Então, o for da minha variável in nomes. Então, a gente consegue iterar por uma lista de nomes. Então, meus nomes são Ana, Beatriz, Carolina, Denise, Fernanda, Gláucia. Então, eu faço um for pela minha lista e aqui eu estou dando um print de i, que é a minha variável. Então, ele vai printar Ana, Beatriz, Caroline, tudo uma em cada linha. É diferente de outras linguagens, que a gente sempre, o for a gente coloca o for de 1 a 10, alguma coisa assim. Aqui a gente geralmente não usa. Se a gente quiser usar um numeral, né, quero que o meu código repita 10 vezes, aí a gente usa a função range daí. A gente não pode usar for de i em 10, não dá. O 10 não é iterável. Então, a gente usa a função range. E daí, aqui nesse print i, ele vai printar 0, 1, 2, 3, até o 9. Que começa sempre do 0. E também a gente pode fazer um for dentro de uma string. Então, aqui ele vai me printar cada caractere desta string. Aqui eu trouxe um exemplo de funções. Então, def é a declaração da função.
soma é o nome da minha função, e aqui a gente tem os parâmetros. Aqui a gente tem os parâmetros A e B. E aqui embaixo eu chamo minha soma com 1 e 2. Como a gente não define um tipo para as variáveis no Python, aqui na minha função eu não digo que tipo que eu estou esperando aqui para o A e que tipo que eu estou esperando para o B. Só digo que eu vou esperar o A e o B. Duas variáveis, e se eu mandar duas strings, ele não vai me reclamar. A única coisa que vai me dar problema vai ser depois, quando for usar essas duas variáveis, que pode dar algum problema. Então, isso pode ser um problema ou não. Eu já tive alguns problemas com isso, de mandar as variáveis trocadas lá e depois ele não me acusar e eu usar as variáveis erradas. Aqui eu trouxe um exemplo de uma função também, uma função que não recebe nenhum parâmetro. E a diferença maior é que aqui eu tenho uma variável local, que é o B. Aí eu coloquei printar. Tá, eu errei o slide aqui. Eu errei o slide aqui, mas tudo bem. É que eu mudei o nome da variável, esqueci de mudar no print. Se o B estivesse dentro do print, né? Como parâmetro. O B? Se o B estivesse lá, def B, embaixo um print. Sim, daí eu teria que mandar aqui também uma. É que aqui a diferença é que esse B que está declarado aqui fora é diferente desse B que está declarado dentro da minha função. Quando eu imprimo, eu vou imprimir esse B aqui, não vou imprimir, tá errado ali, né? Mas eu vou imprimir o B, esse B que está declarado na minha função, não o B8 que está lá fora da função. Porque essa variável é local e essa aqui está fora. Ela é global, né? No caso aqui nesse... E se for fora dessa função? Se eu for fora da função e eu der um print B, ele vai me dar 8. Mas no caso, quando eu chamo a função, ele vai pegar o B aqui e vai printar o B. Apesar de estar errado. Bom. Era mais ou menos isso que eu queria mostrar. Algumas dicas que eu aconselho a todos é consultar as regras lá no PEP8, porque quando a gente usa Python, eu já falei que a gente tem que indentar o código, é legal também a gente documentar, porque quando a gente tem uma função, por exemplo, aqui que a gente recebe soma A e B, é legal a gente saber o que essa função realmente recebe, né? Então, é legal a gente documentar aqui o que ela está recebendo, o que ela retorna. E também tem regras de indentação. Então, todo o código ele tem que estar indentado e tem regras para isso, né? Para ele ficar indentado de uma forma certa. Tem o máximo de caracteres numa linha, né? Então, geralmente ele usa 79. Então, são coisinhas que a gente tem que é legal cuidar e fazer da forma correta para ficar mais padronizado no Python. Algumas dicas de como estudar. Eu aprendi Python com o livro do Ratinho. Eu não lembro se era bem esse, mas eu lembro que era o livro do Ratinho. E tem esse outro livro também, Introdução à Programação com Python. Outra dica também que eu dou é no HackerRank, ele tem um módulo de Python, onde tem vários exercícios, desde o básico até um pouco mais avançado. Daí ele tem ali o interpretador e ele testa o teu código. E
diz se isso está ok ou não e se está funcionando para vários testes que ele faz. No cursos também tem o Python para zumbis. Tem outros cursos online também que dá para usar. Na própria documentação do Python também tem tutoriais, tem a própria documentação, mas também tem tutoriais que a gente pode ir estudando por ali. Eu usei como referência, então, para montar os slides, o Python para zumbis e também introdução à programação com Python básico 1 do PyLab de São Paulo. Elas montaram um curso, eu usei para montar essa apresentação. Alguns eventos do PyLadies, então. Próximo mês, agora abril, a gente tem introdução à programação com Python, uma oficina. Ela acontece ali na UX. A gente já tem pouquíssimas vagas. E a gente está organizando o Django Gears de Bento. Escrevi certo. Então, a gente está com as inscrições abertas para participantes e treinadores. Quem quiser participar, mulheres de qualquer idade, não precisa saber programar, não precisa sabendo mexer o básico no computador, pode se inscrever. Treinadores, pode ser homens ou mulheres, também não precisa dominar muito Python ou Django, pode ser pessoas que conhecem um pouco de Linux, conhecem um pouco de HTML, CSS, que gostariam de ajudar treinando. Também a gente precisa de patrocinadores e tal, então se alguém quiser contribuir de alguma forma ou com divulgação, a gente precisa bastante de ajuda para fazer acontecer o evento. Obrigada. Perguntas? Ai. Diz quando deu. Esse range 10 vai repetir toda a lista 10 vezes ou vai repetir os primeiros 10 termos da lista? Não, esse não tem nada a ver com a lista. Esse range 10 ele vai iterar 10 vezes. Esse é o número que eu vou colocar. É for de i. Não. Ele vai fazer o range, ele vai começar do 0 até o 9. Se eu quiser usar os nomes. Tá. Aí tu faz o for de i em nomes. Se quiser que ele coloque apenas os primeiros 5 nomes. Se quiser que tu... Não a lista completa, apenas os 5 nomes. Daí tu vai ter que fazer um if ali dentro do teu for. Eu acho. Lá no primeiro slide, Ai, lá vai me complicar. Não trago mais junto da próxima vez. Tá. Colocou uma comparação com casa. Ah, sim, tá. Uhum. Sim. Dúvida? Porque é mais simples. Porque para em C a gente tem que colocar o int main, que é a função principal, a gente tem que declarar a variável nome, que é uma string de 200 caracteres, a gente tem que dar o comando de imprimir um texto, uma mensagem, que é o printf, digite seu nome, depois a gente vai ter que ler o que veio do teclado, então a gente vai ter que dar o comando scanf com %s, que é da string, para a variável que a gente quer, que é o nome, e a gente vai dar depois o printf, olá, formatando a string com o nome, e por fim o return. E no Java a gente vai ter que escanear o scanner lá, tem que fazer o print da mensagem.
acho que aqui ele está lendo o nome e aí ele está printando no final. Tudo isso dentro de uma função void main. E no Python a gente não precisa de todas essas coisas. Aí a gente já define a minha variável, que eu recebo uma entrada do teclado, já mando a minha mensagem que eu quero, que é digite o nome, e isso já me retorna o meu nome para a variável. Já simplifiquei essas 3 primeiras linhas aqui numa linha só. E depois eu dei o print, e eu esqueci de colocar aqui a variável nome aqui dentro. Não, mas eu acho que o cara colocou errado. O cara esqueceu de colocar o nome errado. Sim. É que Java é uma linguagem mais robusta, mais complexa, para fazer coisas mais alto nível e tal, mas ela tem bastante coisas que tu tem que fazer para tu poder dar um print, ler uma entrada do teclado e printar essa saída. Pode dizer que o Python automatiza alguns comandos, então? Sim. Porque a ideia do Python é a gente simplificar, né? A ideia, quando surgiu o Python, foi para simplificar, para tu aprender, né? Então, é muito mais fácil quando tu está ensinando programação para alguém, tu ensinar dessa forma e a pessoa aprender a lógica, do que a pessoa ter que aprender todas essas coisas, porque tem muitas coisas por baixo ainda que tem que aprender. É muito mais complexo, né? Deixa eu fazer um parênteses. Tu falaste ali que o Java, aquele estilo ali, ele é mais... Eu não compreendo, né? Eu sou Uhum. mas para ficar bem mais claro para mim, tu disseste que o Java ali é uma questão de mais alto nível, né? Mas eu, do meu ponto de vista, que o Python é muito mais prático. Sim. Também se encaixa, né? Sim, ele também é alto nível. Uhum. Também é alto nível. Se fosse fazer uma escala, na verdade, tem os níveis, né? Sim. O C mais baixo, o Java um pouco mais, e o Python mais alto nível. Mais ainda. Uhum. Sim, o C seria a linguagem quase mais baixo nível que tem, né? Mais baixo nível que C é só assembly, né? De mais... Não, mais baixo nível a gente faz a comparação em mais próximo à linguagem da máquina, né? Se aproxima mais com a parte da máquina. Mais alto nível quanto mais alto nível a gente está se aproximando como a gente fala, como a gente escreve, né? Mais ou menos isso, quando a gente fala. O que é interessante contribuir também é que, não, apesar do Python ser 2 linhas, por trás, Sim. está tudo isso sendo feito. Por trás. Ele abstraiu do teu trabalho, isso não deixa de ser feito. Mas tu só vai precisar escrever a linha da lógica. Sim, é por baixo. Enxergar essas 2 linhas tem C ali dentro. Por exemplo, eles vão pegar Mais ou menos. O input ele tem uma classe pronta dentro da linguagem que vai fazer aquilo ali, né? Uhum. Então, ao invés de tu escrever a tua classe, tu usa uma classe que está pronta e vai fazer tudo ali para ti. Então era Isso dá mais ferramentas, fica mais fácil de chegar naquilo. Tu não precisa construir a tua ferramenta, ele te facilita bastante. Te leva num nível mais alto. Beleza? Mais alguma dúvida? Eu até teria uma dúvida aí, perdi o início, não sei se tu mostrou. Como é que comenta? Não montei, não coloquei ali comentários. Geralmente a gente usa o... Barra. Não, o cerquinho ali. Tá. Sustenido. Não. É sustenido o nome? É o hashtag. O hashtag. o hashtag. E daí quando a gente quer... É que eu não coloquei nenhum exemplo, mas... Em funções e tal, para documentar, a gente pode usar uma docstring, que seria uma string com 3 aspas daí. 3 aspas no início, 3 aspas no final.
simples ou dupla. Geralmente eu uso dupla, mas pode ser simples também. Que daí elas ficariam Eu já quero escrever no primeiro. nessa, elas ficariam aqui dentro, né? Se tu quer documentar essa função, por exemplo, uma documentação mais formal, assim, né? Aí tu poderia colocar aqui dentro a documentação. E comentários normais, assim, isso faz tal coisa, tu coloca o sustenido, o hashtag. Ele é aplicável para qualquer tipo de empresa? Olha. Eu adoto outra linguagem, posso migrar para Python? Eu acredito que sim. É que depende do que tu está fazendo, né? Mas Python geralmente se encaixa com bastante coisa, né? Geralmente a gente não usa Python puro para fazer determinadas aplicações, né? A gente usa outros frameworks junto. Então, para web a gente tem vários frameworks web. Para jogos a gente também tem o Pygame, por exemplo, né? Que é uma biblioteca que a gente importa e daí te ajuda a desenvolver jogos. Eu vi também que o pessoal lá de São Paulo, eles têm umas pesquisas com astronautas e tal, então eles também tem uma biblioteca para isso, né, para otimizar os cálculos, né. Então já tem a biblioteca pronta com os cálculos prontos, para que daí quem está estudando, eu não lembro o termo, quem estuda os astros, eles podem usar o Python e aquelas bibliotecas prontas para fazer os cálculos e tal, para analisar os dados coletados. Perguntas mais? Então, é isso.